Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a você, deputada Beatriz Cerqueira, pelo espaço concedido aqui à população de São Tomé. Gostaria de apresentar esse monumento, né, um conjunto paisagístico, Parque Municipal Antônio Rosa, cujo tombamento se deu no ano de 2002, por ser esta uma luta genuinamente popular. O Parque Antônio Rosa, desde seu tombamento, configura realmente os anseios, né, do povo de São Tomé das Letras. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação aí desse histórico do parque. Aí a localização do Parque Antônio Rosa com relação ao núcleo urbano. O parque é aquela área verde, achurada ali. Aquelas outras duas áreas em vermelho são a maior, o núcleo histórico tombado em nível estadual já. Aquele outro menorzinho ali é a Capela do Rosário, também bem cultural tombado em nível estadual, ambos na década de 80. E o Parque Municipal Antônio Rosa. Então, como a gente pode ver, quase metade do território da área urbana de São Tomé é área protegida, né, gente? Bom, o Parque Antônio Rosa, situado na crista da Serra de São Tomé, né, é um dos terrenos mais antigos do globo. Ele foi formada, essa serra foi formada há 570 milhões de anos, na era proterozoica, né, configurando aí um dos terrenos mais antigos do globo. Sobre esse relevo acidentado, né, uma vegetação de rara beleza se formou, que é conhecida como campo rupestre. E vale ressaltar que a vegetação de campo rupestre ela ocupa apenas 1% do território nacional. E parte dessa vegetação ela se encontra sobre a Serra das Letras, né? E o Parque Antônio Rosa é a última porção em área urbana que ainda resguarda essa singular e importante vegetação no nosso município. O restante da área de campo rupestre se estende ao longo de 20 quilômetros da serra, porém, vem sendo, desde a década de 40, suprimida e, digamos, atacada pela mineração dos quartzitos, né? A vegetação de campo rupestre. Então, é uma coisa que eu acho que ressalta ainda mais a importância da conservação do Parque Antônio Rosa. Essas imagens que nós estamos vendo aí são dois quadros que foram pintados pelo Nicolau Facchinetti, que foi um pintor italiano que chegou ao Brasil após a vinda de D. João VI, né, no século XIX. E ele fez 4 telas, mais um retrato do Barão de Alfenas, de São Tomé. Essas duas aí eu separei para trazer, porque uma delas, aquela mais coloridinha ali, ela apresenta a crista da serra, né? É uma visão do que hoje é o Parque Antônio Rosa. Aquela parte anterior, aquele pico mais elevado, é o Parque Antônio Rosa, hoje, né? E essa outra que apresenta a cidade ali é uma vista, né, capturada a partir do Parque Antônio Rosa. Tá bem? Bom, como eu disse, o parque é um testemunho geológico antiquíssimo. Esse afloramento é um afloramento de quartzito, né? Em todo o Parque Antônio Rosa ocorrem afloramentos desse tipo, tá? Entremeados com vegetação e também patrimônio cultural. O parque, gente, ele é um bem cultural dotado de atributos naturais e culturais também de extrema relevância, não só para a história de São Tomé, mas para a história
de Minas Gerais para a história do Brasil e até para a história extra-fronteiras brasileiras, né? Isso aí a gente tem um exemplo de vegetação de campo rupestre, que é aquela que nasce sobre as pedras. Essa é um dos bens culturais de extrema relevância localizado no Parque Antônio Rosa. Isso é uma inscrição rupestre, está localizada num local conhecido como Toca do Leão, né? É a inscrição rupestre que representa aí um quadrúpede, conhecida como leãozinho. Dizem os mais velhos que a cabeça do leãozinho foi retirada e levada embora por um turista, mas a gente não sabe realmente como era a cabeça desse quadrúpede, né? Então, a gente tem a ocorrência de patrimônio arqueológico, a gente tem a ocorrência de vários vestígios materiais que podem nos remeter ao histórico arraial barroco, né, que deu origem ao atual município de São Tomé. Um desses monumentos é o Cruzeiro da Aldeia, né, onde terminavam as procissões da Semana Santa. Então, são marcos importantes da história da ocupação do território de São Tomé. Agora, a gente espera um pouquinho para eu falar disso daí, porque eu gostaria de falar um pouquinho de como que essa área se transformou em parque. Na década de 80, um decreto municipal criou um parque na parte mais alta do município, década de 80. Porém, esse parque, supostamente criado por esse decreto, ele não foi nomeado. Só falava isso, cria-se um parque na parte alta do município, ponto. Nada foi feito. Em 1997, através da Lei 777, aí sim nós tivemos criado um parque na parte mais alta do município, denominado Parque Antônio Rosa, em homenagem a Antônio Rosa, que é considerado o primeiro guia de turismo de São Tomé das Letras, né? Porém, apesar da criação, não houve uma demarcação do que seria o território desse parque. Isso somente aconteceu no ano de 2002, quando foi iniciado e concluído, com louvor, o processo de tombamento do Parque Municipal Antônio Rosa. Nessa época, pela própria Prefeitura Municipal, foi feito um trabalho topográfico ali, né, e demarcando os limites aí da área do Parque Municipal Antônio Rosa. Entretanto, dentro desse parque, haviam algumas escrituras, né, e a prefeitura deveria ter, então, agido para transformar as áreas privadas em áreas públicas e, de fato, constituir um parque, né? Nada aconteceu, até que, no ano de 2015, através da Promotoria Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, teve início uma ação civil pública com o objetivo de transformar o parque de papel, como chamou o promotor, num parque de fato. E tivemos algumas intercorrências aí ao longo desse caminho, né? Teve a pandemia. Tudo bem, eu sei que é 2019, que não serve de desculpa, porém, né, vamos dar esse desconto. Então, de 2015 a 2022, esta ação civil pública tramitou. E, em 2022, com decisão favorável a efetivação das políticas públicas necessárias à realização, né, gente, do parque, né, favorável a isso, a decisão judicial. Estranhamente, essa decisão foi arquivada
né, mediante um argumento da Prefeitura Municipal de então, de que não havia condições financeiras para realizar o parque, né, que já contava 23 anos de idade, até 23 não, né, gente, 23 anos de tombamento, né, de idade, contamos mais de 30 anos de criação do parque, né? Então, mais de 30 anos, 32 anos depois, 35 anos? Sim. Não, de 97, a partir de 97, né? Trintão. Esse parque já quase balzaquiano, né, gente? Então, ainda não havia condições financeiras no município, supostamente, para que fosse realizado o que a decisão judicial disse que deveria ser realizado. E essa ação civil pública foi engavetada, foi arquivada. O que nós descobrimos por mero acaso, né, assim, por um favor de uma pessoa que eu pedia sempre para olhar, ela conseguiu ver que o negócio estava arquivado. Finalmente, conseguimos, através do movimento Todos pela Água, desarquivar essa ação civil pública. E estamos aqui hoje, né, aguardando aí os próximos capítulos dessa longa novela, né, gente? Então, essa é a grande importância da gente estar aqui hoje, principalmente porque o parque representa o anseio da população de São Tomé. Poucas vezes na minha vida, eu já não sou mais tão novinha, eu vi um apreço tão grande e um reconhecimento tão evidente e tão grande a respeito de um patrimônio cultural de um lugar. A iniciativa foi popular, a própria realização do dossiê de tombamento foram pessoas da comunidade, gente, que ajudaram a montar esse dossiê. Eu tive a honra de participar desse trabalho, contribuir com o histórico, com a organização, mas o restante todo foi feito ali por munícipes, né? Então, isso tem o seu valor. Não foi uma empresa contratada para fazer. Foram munícipes que elaboraram aquele dossiê de tombamento. Tá? E toda essa luta ela é capitaneada por cidadãos. Eu trouxe aqui esse artigo de jornal, é do Jornal 13, é um jornal de Três Corações, tá? Do ano de 2007. E esse jornal ontem, né, a hora que eu estava pensando, o que eu vou falar nessa audiência pública, são tantas coisas, né? Caiu esse jornalzinho aí no meu colo, porque eu sou historiador, então eu guardo tudo, né? Então apareceu esse jornalzinho aí, olha. Um fato muito comentado pelas ruas de São Tomé foi a respeito de uma obra que estava sendo erguida no Parque Municipal Antônio Rosa, mas precisamente abaixo do mirante e atrás das antenas de transmissão. A construção estava em sua base quando populares denunciaram o abuso e de se estranhar que um morador inicia uma obra dentro do Parque Municipal e não saiba que se trata de uma área de preservação permanente. Aquelas terras, apesar de se encontrarem dentro do parque, encontravam-se à venda pelo antigo proprietário, o que também não poderia ser feito. A construção foi embargada e, indiferente de qualquer ato do poder público, que fique bem entendido, indiferente de qualquer ato do poder público, a própria população não aceitou tal absurdo. Então, foi a própria população que embargou e demoliu a construção irregular dentro da área do parque. Eu acho que isso assim, é uma prova cabal do apreço que as pessoas comuns de São Tomé têm por esse espaço. E, para finalizar, eu trago aí uma imagem de também um jornal, agora do ano de 2005, que demonstra claramente que o Parque Municipal Antônio Rosa é um patrimônio de extrema importância, não só para os moradores de São Tomé, como o artigo anterior mostrou, mas também por uma vasta população cuja origem ultrapassa em muito as fronteiras do município.
né? Isso daí, o parque, gente, ele é visitado por milhares, milhares e milhares e milhares de pessoas durante várias épocas do ano. Isso daí é a subida para o cruzeiro. Olha isso, gente. Isso aí está na mídia, ó, julho de 2025, Jornal de Circulação Local. Tá? Eu acho que, para minha fala, basta, né, para mostrar a importância desse patrimônio para a população do lugar, para a população do Estado, para a população brasileira, tá? E até para os estrangeiros que nos visitam em busca da história que, ironicamente, o município de São Tomé sintetiza. História de Minas, história do Brasil, história da ocupação da América Portuguesa. Temos elementos disso tudo no território de São Tomé e no território do Parque Municipal Antônio Rosa. É isso. Bem, muito obrigada.